Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a nossa 7ª aula de radiestesia e que alegria, hein pessoal? Hoje nós vamos simular um atendimento, né? Claro que neste caso vamos ter um testemunho verdadeiro, original, né? E assim vocês vão ver uma sequência a qual vocês possam adaptar, né, futuramente nos seus atendimentos. Aqui serve como um exemplo. O que importa mesmo é o que vocês adquiriram de conhecimento através das aulas, né? E daí para frente vocês vão, como nós dizemos, escolherem a sua maneira, o seu jeito, a sua intuição. O importantíssimo é que o operador saiba fazer conforme a sua intuição, né? E utilizar os conhecimentos. É claro que a gente sempre segue um padrão, né? Mas a regra é que você possa se sentir bem e confiante e seguro no momento do atendimento. Então aqui é mais um exemplo, né, para vocês. Para mim deu certo, funcionou bastante, mas vocês vão optar, né, qual a melhor maneira. Por isso que vocês tiveram bastante conteúdo, né, em questões de todos os métodos, né, e principalmente na radiestesia, sendo que mesmo assim existe uma quantidade infinita aí de informação sobre a radiestesia e gráficos também. Mas é claro que agora com esse conhecimento vocês poderão fazer as suas pesquisas na própria internet e saber discernir o que é bom e o que é ruim e o que vocês podem utilizar neste tipo de informação. Então praticamente nós vamos seguir agora os gráficos e a aula continua. Só vou dar uma paradinha para mudar a posição da câmera, né? E aí a gente vai iniciar. Então, gente, aí de início temos que ter sempre a nossa base, né? Que são esses dois gráficos para análise, né? Que são fundamentais, né? Que é o biômetro de Bovie e também o nosso relógio radiestésico completo, que eu sempre prefiro utilizar esse aqui que vocês já sabem qual é, né? Então é importante também termos a nossa ficha do nosso cliente, né? Que vocês precisam preencher, né? Para poder fazer o acompanhamento com o cliente e praticamente fazemos o início de sempre, né? Então aqui agora o que você vai fazer? Tem que ter o testemunho. No caso hoje eu estou usando uma fotografia e colocando esse lexical por cima, para, como a gente está colocando isso também na internet, então a pessoa não ser exposta, né? Então temos aqui o nosso testemunho. Vocês sabem que coloca naquele quadradinho que parece um garfo, né? E aí nós vamos ver qual é a energia, como diz, a parte de vitalidade desse nosso testemunho. Então fazemos a pergunta, né, qual a vibração no campo, e aí nós vamos ver qual é a energia do nosso cliente hoje, né, neste momento. Aí o pêndulo está analisando aqui, deu mais ou menos uns 8.300, né? Que ele está de... Tá bom, né? Tá acima do nível médio, né? Tendência talvez suba um pouquinho mais, né? Mas está em 8.000 agora, 8.500, né? Beleza, aí a gente vai e anotamos os 8.500 lá na nossa ficha, né, do nosso cliente. Aí depois o que nós fazemos? 8.500 foi marcado. Aí a tendência, já sabemos que a vibração dele, né, de questões de vitalidade estão boas, né? A gente vai trabalhar na questão do nosso gráfico. Vocês não podem esquecer, né, que nós já fizemos todo aquele processo antes, que é de pegar o testemunho, né, e colocar no decágono duplo, né, que também tem aqui nesse relógio radiestésico. Depois passamos no desimpregnador, vamos para o diafragma, conforme o tempo que tem que ficar em cada um, também utilizando o relógio radiestésico, e depois voltamos aqui para o
relógio radiestésico, sempre perguntando se o testemunho está ok, né? Não fiz isso porque, como é uma gravação de aula, eu teria que falar o nome da pessoa, data de nascimento, né? E etc. Então a gente faz tudo antes e depois já começamos a aula nessa sequência. Aí a primeira coisa que a gente pode fazer é qual? É analisar os chakras, né, do nosso cliente, porque é fundamental que os chakras estejam harmonizados, alinhados e equilibrados, né? Então eu normalmente gosto de utilizar esse gráfico, porque ele já vem também com os chakras, né? Mas se vocês também acharem mais difícil, vocês receberam um outro gráfico, que é esse aqui, né? Que também faz a análise dos chakras, é mais fácil, porque você acaba se utilizando do pêndulo não ficar naquela situação, até vocês terem um pouco de prática, né, que você coloca aqui e vai fazendo a sequência, né, neste gráfico. Esse aqui é mais simples, você pega o testemunho e coloca e o pêndulo já vai direto nessa situação. Então nós vamos analisar hoje com esse gráfico aqui, né? Então vamos trabalhar nesse gráfico, né? Aí a gente coloca o testemunho e vamos perguntar qual é, se ele tem, se possui algum, no momento nós perguntamos, existe algum chakra que necessite de ser equilibrado, harmonizado? Aí está dizendo que sim. Aí, então a gente fala, nos indique por gentileza o chakra que precisa de equilíbrio e harmonização. Então desse jeito é mais fácil, né? Porque aí você não vai um por um, ele já te indica qual é o chakra que precisa de ser equilibrado. Então no caso aqui do nosso cliente, ele disse que é o coronal, é um dos, como a gente fala, mais difíceis de desequilibrar, e também quando desequilibra é um dos mais difíceis para harmonizar e equilibrar. Enfim, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então a gente agradece. Então, para esse estudo é mais fácil esse relógio. É claro que dependendo da situação, vocês vão ter que utilizar vários e vários relógios, né? No caso, para facilitar, né, mostrando para vocês, a gente trabalhou com esse relógio. Poderia fazer no nosso relógio de sempre, né? Porque queira ou não queira você vai utilizá-lo. Mas aí você colocaria, né? Você faria a pergunta, ele também de indicar que sim. Aí você fala, nos indique qual o chakra. Aí você só teria que fazer aquela sequência, né? Porque o próprio pêndulo ele vai te avisando, né? Quando não é o chakra que ele quer, normalmente ele dá uma diminuidinha. A gente já sabe qual é, né? Então o que acontece? Ele vai, tá vendo? Ele vai apontando qual é o chakra. Aqui ele vai mudar a posição, tá vendo? Ele vai fazer lá o seu movimento e aí ele confirma realmente que é o chakra coronário. Aí o que a gente vai fazer? Vamos também agradecer, né? E vamos perguntar qual o percentual que está em desequilíbrio, né? Aí a gente vai para o lado positivo, porque ele vai nos mostrar em quantos por cento que o chakra está desequilibrado. Então, se for um percentual pequeno, a gente consegue. Então, quer dizer, ele está numa média pouco. Vamos ver até onde ele vai chegar. Aí está nos dizendo que está em torno de 18% de desequilíbrio. Então, não é uma situação tão ruim assim, né? Então, ele podia estar maior, né? Aí você faz a pergunta, né? E no caso, para ter o sim, né, eu vou pedir para ele, vou convencionar que o sim seja em movimento horário e o não em movimentos anti-horário. Nós podemos agora, neste momento, harmonizar o chakra do nosso cliente. Aí, tá vendo? Aí ele já está fazendo o momento. Aí o que acontece? Vocês também, eu ensinei nas outras aulas uma maneira que eu utilizo, que para mim é prático, mas também vocês podem utilizar um movimento anti-horário, que é o que equilibra o chakra, né? Então, no caso,
o chakra coronário. Então a gente vai colocar o nosso... Obrigado. A gente vai colocar aqui eu vou preferir usar o outro gráfico, né? E aí você vai apontar, né? Você sabe que tem o cliente aqui, então nós vamos apontar o chakra coronário. Então nesse momento a gente vai começar a iniciar o equilíbrio e a harmonização, né? Então ele vai rodar em sentido horário. Aí vocês vão ter que ficar aguardando o momento que o pêndulo vai parar, né? É necessário que você colocasse o apontador aqui no coronário? Não. Se o operador quiser, simplesmente você pensa, né? Porque nós já temos o testemunho da pessoa, né? Então você pensa naquela pessoa que você está atendendo e trabalha. É uma questão só da gente, como diz, mostrar na aula, né? Mas se você está lá já trabalhando, tá, como se diz, direto, né? Com aquele testemunho, você só vai estar o seu pensamento em realizar esse trabalho. Então você já está sintonizado com o seu paciente. Aí você aguarda, porque mesmo sendo um percentual baixo, tem um período para fazer isso, né? Então aí praticamente foi feita a harmonização, né? E o equilíbrio, porque o pêndulo já está diminuindo a velocidade, com certeza ele vai parar, né? Então é o que acontece, você já tem o primeiro momento do atendimento. No caso a pessoa não te passou nada, não disse que sentia isso nem aquilo, ele simplesmente te contratou, né? E pediu para fazer a avaliação. Então aí praticamente nós temos que seguir um certo roteiro, né? Então o que acontece? Foi passado a vocês vários gráficos, né? Então imagine você ir trabalhar todos os gráficos, né? De início, no mínimo, você vai ter uns 12 gráficos de relógio para você ir trabalhando, que seria, né, órgãos, né? Seria condições, né? As causas 1, 2, a causa psíquica, a causa física, a causa espiritual, né? Aí teria glândulas, teria alergias, né? Porque você teria que fazer, como diz, uma varredura para esse cliente. Então o que a gente faz? Vocês trabalham de início com o gráfico, né, que é o relógio de seleção simplificada, que aí ele vai ter todas as informações dos outros gráficos. E aí você praticamente vai trabalhar um só, né? Porque aí pode ser que você não tenha que consultar todos. É claro, se você quiser fazer um por um, vai de cada um, aí depende da maneira que você quiser trabalhar. É claro que aqui você vai adiantar bem mais o teu expediente, como diz. Eu volto a dizer que é importantíssimo, né? Esse tipo de trabalho é muito mais prático vocês fazerem antecipadamente, se forem atender o cliente pessoalmente, que vocês façam isso, vamos supor, um dia antes da consulta dele, porque com o testemunho lexical você adianta bastante. E aí você, porque isso é um pouco demorado dependendo da situação. Então se você quiser avaliar, né, analisar com todos os relógios, você vai ter que ter um tempo hábil. Aí a tua 1 hora de consulta não vai dar tempo. Então eu sempre recomendo que você faça isso antes, né? Para um pré-atendimento, como a gente fala, para você poder antecipar e já ter várias respostas. E aí vai anotando na ficha do cliente. Então aí praticamente você coloca o testemunho, né, naquela bolinha que tem no... Vocês receberam esse gráfico, e aí você pergunta se existe algum desses gráficos que devem ser analisados. Aí o pêndulo vai ficar, se caso não houver nenhum tipo de análise, ele vai rodar anti-horário, né? Então ele está aqui fazendo o reconhecimento, né? E possivelmente ele vai dar a resposta. Então o que acontece? Para esse cliente, ele não tem necessidade de você avaliar, né? Como a gente chama, algum dos gráficos, né? Que aí seriam vários gráficos, né?
Teria o gráfico de sistemas, né? O gráfico de órgãos, as condições, as causas, que aí vem causa 1, 2, causa psíquica, né? Aí os de glândulas, alergias. Então, no caso, ele não tem nenhuma informação. Quando acontece determinadas situações ou o cliente vem a reclamar de alguma coisa para vocês, né? A melhor maneira é vocês utilizarem esse gráfico aqui, né? Que foi passado, que é o da seleção simplificada. Quando não, se vocês querem fazer um atendimento um pouco mais minucioso, né? E vocês na intuição também acham que tem alguma informação,